Olá, povo lindo de Deus! Vamos para mais uma porção do entendimento sobre a graça de Deus sobre nós? Eu garanto para vocês que esse entendimento está faltando muito no mundo de hoje. Vamos lá, vamos ver o que nós aprendemos hoje. Eu dei como título para esse vídeo: Não se intrometam na minha liberdade. Por que eu escolhi esse texto? Porque a carta do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, que é a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a liberdade do evangelho. E eu hoje quero falar um pouquinho sobre isso. E está lá no capítulo 1, versículo 10, depois do capítulo 2 todo, o apóstolo continua falando sobre essa liberdade do evangelho. E veja bem, olha o que o apóstolo Paulo fala àqueles crentes da Galácia que estavam sofrendo perseguição com os da lei. Que após eles ouvirem o evangelho da graça com o apóstolo Paulo, esses crentes religiosos vinham então atrás de Paulo, ao encalço de Paulo, nas pegadas de Paulo, e ia querendo colocar a lei, que eles tinham que se circuncidar, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que fazer jejum, eles tinham que dar dízimo, dando todas essas leis para os gentios, que são os estrangeiros. E olha o que Paulo diz para aqueles irmãos, então, para orientá-los. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Deus. E por isso, por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo, aleluia, em Cristo Jesus, e reduzir-nos de novo à escravidão, aos quais nem por uma hora nos submetemos. Olha o apóstolo Paulo, esse é o meu apóstolo. Ao qual nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. O compromisso de Paulo era com os gentios. O compromisso de Paulo era para com os fora da lei. Não era para os que estavam na lei. Era para os estrangeiros. Foi para isso que Deus os chamou. Vejamos por que o apóstolo Paulo aos gentios perde a paciência com os religiosos, cumpridores da lei, e faz esse desabafo para nós, que eu amo. Paulo tinha plena convicção do seu chamado para ser o mensageiro da graça de Deus. Precisamos dessa convicção, precisamos dessa autoridade dada por Deus para pregar a sua graça, porque os religiosos estão aí, e são muitos, e são convictos. Olha só, ele foi chamado para pregar aos estrangeiros, aos gentios, que não tinham nenhum compromisso com a lei de Moisés. A lei de Moisés, a lei cerimonial de Moisés era para os judeus. Era tradição judaica e não doutrina para a igreja do Senhor Jesus. Vamos ver algumas coisas que compunham essa lei cerimonial. Era todo cerimonial religioso que foi dado a Moisés para manter aquele povo na linha até que Jesus Cristo viesse cumprir essa lei e pôr fim a essa lei. E o que envolvia essa lei? Dízimos, vai prestando atenção, dízimo só podia ser entregue no templo e não era aceito dízimo de nenhum estrangeiro. Jejuns, comidas, dias santos, purificações com água, oferta de sangue de animais, e outros itens. Tudo isso e nada disso era exigido de outro povo, a não ser dos judeus. E Paulo não foi enviado a pregar aos judeus, como os outros apóstolos. Os outros foram. Jesus, quando os envia, diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os outros apóstolos foram chamados para pregar aos judeus. Paulo não. Assim, Paulo foi chamado, a mensagem dele era o Cristo ressuscitado.
Assim também hoje os religiosos que estão debaixo da lei não entendem os que vivem na graça. Chama de desigrejados, chama de rebeldes, né? E eu, como apóstolo Paulo, digo, não se intrometam na minha liberdade. A esses o apóstolo aos gentios manda o seguinte recado, hein, para os religiosos. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que era o apostolado da lei, então era chamado apostolado da circuncisão, para os que estavam debaixo da lei. Também operou eficazmente em mim, o mesmo que operou eficazmente em Pedro, para o ministério da circuncisão, para ser apóstolo da circuncisão, foi o mesmo que operou em Paulo para o seu apostolado aos gentios. Não tem confusão, queridos, é só estudar a Bíblia com olhos abertos, com a mente iluminada, que nós vamos entendendo tudo. Então, esses gentios que Paulo chamava aos gentios, hoje nós chamamos os da graça. Porque Jesus Cristo, quando disse está consumado na cruz do Calvário, ele realmente cumpriu toda a lei com aquele está consumado dele e instituiu a era da graça. E eu já disse a vocês que mesmo assim, mesmo o véu se rasgando, eles eram tão religiosos, os judeus, que eles não prestaram atenção nisso e continuaram com as práticas. Por isso que você ainda vê no Novo Testamento práticas de dízimo, práticas de batismos, porque eles ainda não olharam para o véu rasgado, continuaram com essas práticas. Foi preciso que no ano 70 o templo fosse derribado, como Jesus havia predito, para que eles então parassem com sacrifício. Hoje, judeu não entrega dízimo em templo, porque não tem templo, não oferece mais animais, porque não tem templo para isso. Então, hoje os judeus não fazem isso. Mas os religiosos ainda existem. Os religiosos estão aí, séculos e séculos, praticando a religiosidade, praticando coisas que nem o judeu pratica mais. E depois do ano 70, começou com o apóstolo Paulo, e depois do ano 70, então, foi inaugurada a Era da Graça. Oh, benditos aqueles que entendem isso, que podem viver em graça, graça sobre graça. Já sois abençoados com toda a sorte de bênçãos, meus queridos. Continuem na graça. Vivam como filhos da graça de Deus.